Salve, salve rapaziada do canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de futebol para esta quarta-feira, dia 21 de maio. Separei 13 jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, time, se você é novo por aqui, tá se agradando aí no nosso canal, clica no botão de se inscrever. Caiu de paraquedas, deixa o like para fortalecer o canal, ativa o sininho de notificações para receber nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado, e não se esquece de compartilhar o nosso vídeo com um amigo, rapaziada, para que ele possa estar chegando para mais pessoas, e assim você ajuda no crescimento do nosso canal e faz aquele seu amigão lucrar através dos nossos palpites de hoje. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise vai começar pela Copa do Brasil, o jogo do Fortaleza versus Retrô, início às 19 horas. O Fortaleza, amplamente favorito, é uma equipe de Série A, está enfrentando uma equipe de Série C. A equipe do Fortaleza conseguiu engrenar uma boa sequência de 7 jogos de invencibilidade, atuando em casa. Vem a 3 jogos de 2 vitórias de goleadas. Venceu 4-0 Colo-Colo, venceu 5-0 Juventude e empatou com Bucaramanga, atuando fora de casa. Essa equipe do Retrô não vence há 3 jogos. É uma equipe que sofreu gol nos últimos 5 jogos, atuando principalmente fora de casa. Vem a 4 jogos sem vencer, somando 3 derrotas consecutivas. Teve treinador demitido, o Milton Mendes não é mais treinador dessa equipe. E vale ressaltar que o Fortaleza está 4 jogos sem sequer sofrer gols. Nos últimos 2 confrontos entre eles, 2 empates técnicos. A equipe do Retrô jogou até melhor do que o Fortaleza atuando em casa. Mas agora, na casa do Fortaleza, é muito complicado o Retrô tentar impor ritmo, apesar que conseguiu atuar pela Copa do Brasil na casa do Fortaleza e não perdeu nos pênaltis em 2024, mas acredito que agora a história será outra. Vou acreditar nesse back Fortaleza para vencer o jogo. Bahia versus Paysandu às 19h30, a odd paga 1.40 no favoritismo da equipe do Bahia. O Bahia, meu parceiro, é uma equipe que vem a 3 jogos, 3 derrotas consecutivas, ou seja, em 5 jogos bateu under 2,5 em 4 deles. Em 3 jogos o Bahia vem sofrendo gols com regularidade. A equipe do Papão, em 7 de 9, bateu menos de 2 gols e meio. Foi a primeira equipe a sofrer gol em 5 de 7. E em duelo de escanteio, em 5 jogos do Paysandu bateu mais de 10.5. Em 7 dos últimos 9 jogos do Bahia bateu menos que 10.5 escanteio. O último confronto entre eles, o Bahia venceu atuando fora de casa pelo placar de 1-0. Imagine atuando em casa o que o Bahia não vai fazer com essa equipe do Paysandu. Então acredito aí em uma nova vitória da equipe do Bahia. Aparecidense versus Fluminense, início às 19h30. A odd paga 5.0 na vitória da Aparecidense, 3.90 empate, 1.62 na vitória do Flusão. Bom, o jogo de ida, meu parceiro, a equipe do Flusão venceu pelo placar de 1-0 o primeiro jogo. Em 7 dos últimos 9 jogos bateu menos de 2,5 nos jogos do Flu. E em 6 de 8, a Aparecidense foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, só temos um confronto recente. A equipe do Fluminense, em 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 3 jogos. E a equipe da Aparecidense em casa é uma equipe under. Nos últimos 5 jogos, foi jogo para under gols. Então, o Flusão fora de casa não vence há 4 jogos. Para essa partida, acredito no jogo para menos de 3,5. E também a Aparecidense com empate, com uma chance de possível zebra. Atlético Mineiro versus Maringá às 21h30. A odd paga 1.27 na vitória do Galo. O Galo sofreu gol nos últimos 3 jogos, bateu mais de 2,5 em 5 de 6, ambos marcam em 6 de 7. E a equipe do Maringá, em 7 de 8, bateu mais de ambas as equipes marcam. É uma equipe que sofreu gol nos últimos 4 jogos e o confronto recente aí, o mais recente foi 2-2. O Galo
atuando em seu estádio. É uma equipe muito forte e difícil de ser batida. É uma equipe que vem aí a mais de 10 jogos de invencibilidade. Vem somando 3 vitórias consecutivas. Venceu o Botafogo, venceu o Fluminense e venceu o Caracas da Venezuela. Já a equipe do Maringá vem de uma derrota pela Série C diante do CSA. Então temos dois bons mercados nessa partida. O primeiro será a vitória do Atlético Mineiro e o segundo é o jogo para over 1,5. Flamengo versus Botafogo da Paraíba às 21h30. Início às 21h30. O jogo de ida, a equipe do Flamengo conseguiu vencer pelo placar de 1-0. A equipe do Botafogo vem a 3 derrotas consecutivas, 5 jogos sem vencer, sofreu nos últimos 3. E o Flamengo, em 4 de 5, saiu menos de 2,5 gols. E é uma equipe que vem a 3 jogos sem derrotas, ou seja, tem boa invencibilidade. E principalmente atuando em casa com o apoio da sua torcida, o Flamengo emplacou 4 vitórias consecutivas. Venceu o Juventude, venceu o Corinthians, 4-0 no Corinthians, 6-0 no Juventude, 1-0 no Bahia e 2-0 na LDU. A sua última derrota foi diante do Central Córdoba da Argentina, um estreante em Copa Libertadores. Bom, o Flamengo não vai ter dificuldades alguma diante dessa equipe do Botafogo da Paraíba, só que pagando uma odd de 1,13 time, não vou indicar essa odd a ninguém. Então, para essa partida, vamos pegar esse back do Flamengo já ao intervalo, pagando 1,40. E também acredito que será um jogo para gols, mais de 2,5 gols nessa partida. Vamos agora para Corinthians versus Novo Horizontino, às 21h30. A odd paga 1,62 no favoritismo da equipe corintianas. A equipe do Novo Horizontino, em 3 jogos, não consegue vencer. Há 5 jogos sofreu gol, em 6 de 8 saiu menos de 2,5. E o Corinthians foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5. O Corinthians está sendo muito diferenciado, porque nos últimos 5 jogos bateu menos de 10,5 escanteio. Uma coisa que não vinha acontecendo com os jogos do Corinthians aí. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias da equipe corintianas. Acredito aí que o Corinthians deve confirmar o seu favoritismo com o Doriva aí no comando técnico. Muito improvável que o Corinthians perca esse jogo. Venceu o jogo de ida, deve aprontar novamente no jogo de volta. Vou deixar esse back Corinthians para vencer o jogo. Vamos agora para a grande final da Liga Europa, o jogo do Tottenham versus Manchester United, início às 16 horas. Bom, um jogo bem valente aí, grandes equipes conhecidas no campeonato inglês, na Premier League. O Tottenham já deu muito trabalho a essas equipes grandes, e o United, que é o poderoso time aí da Premier League em algumas temporadas, foi uma equipe sensação. Então vai ser um jogo de 2 grandes gigantes que busca terminar essa temporada com título. A odd paga 2,90 a favor do Tottenham, 2,35 para o United e 3,40 para um empate. A equipe do United vem a 4 jogos sofrendo gols. A equipe do Tottenham em 4 de 5 bateu menos de 2,5. E vale ressaltar que a equipe do United em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer gols. A equipe do Tottenham vem a 3 vitórias nos últimos 3 confrontos, a 6 confrontos de invencibilidade. Então vejo que em 5 confrontos aí, nos últimos 5 confrontos, bateu mais de 1,5 em 4 deles, e se for analisar nos últimos 10 confrontos, bateu mais de 2,5, mais de 70% dos confrontos. Então, para essa partida, um jogo bem truncado, não tenho dúvida, mas vai ser um jogo de posse de bola. A equipe do United tem qualidades técnicas para isso. A equipe do Tottenham também não fica por baixo. Tem o Casemiro aí pela essa equipe do United, que vem de uma derrota no clássico para a equipe do Chelsea pela Premier League, mas tem um elenco de qualidade, tem grandes jogadores, tem o Bruno Fernandes, tem o Casemiro, entre outros jogadores. E a equipe do Tottenham não fica por baixo, meu parceiro. É uma equipe que vai entrar ligada nessa partida. É uma equipe que também perdeu pela Premier League
para a equipe do Aston Villa. Ou seja, a equipe do Tottenham tem grandes jogadores, como o principal deles, o Son. Mas para essa partida, acredito que será um jogo para gols. Vai ser um jogo para gols, um jogo de bastante mobilidade e movimentação das equipes. Então vou acreditar que será um jogo aberto, um jogo para mais de 1.5, um jogo para um provável ambas as equipes marca. Vamos agora para o Sauditão Pro League, o jogo do Al Nassr versus Al Ghali, início às 13h10. É o jogo, meu parceiro, da equipe do CR7, Cristiano Ronaldo. É o confronto do quarto colocado versus o 10º colocado. A equipe do CR7 briga aí para entrar nesse G2, querendo vaga aonde, meu parceiro? A vaga do Al Hilal. Então vai ser um jogo bem interessante. A equipe do Al Ghali vem a 11 jogos sofrendo gol. Em 6 de 7 bateu mais de 2.5 e também bateu ambas as equipes marca. O Al Nassr em 8 de 9 ambos marca e mais de 2,5. Nos últimos 4 confrontos, 4 vitórias do Al Nassr, 7 confrontos de invencibilidade. Então é um jogo mamão com açúcar para essa equipe do Al Nassr. Podemos buscar aí já essa vitória da equipe do CR7 ao intervalo, dependendo das odds. Então, se a odd pagar aí razoável, vitória simples. Se não pagar, vamos buscar essa vitória ainda no primeiro tempo. Vamos agora para o jogo do Al Wahda versus Al Hilal. Início às 15 horas. É o confronto do vice-líder com a mesma pontuação, com 6 pontos de diferença do atual líder, versus o Al Wahda com 32 pontos, luta contra rebaixamento, então não quer entrar nesse Z3. A equipe do Al Hilal vem a 3 vitórias consecutivas, a 7 jogos são mais de 2,5, a 4 confrontos, 4 vitórias, a 7 confrontos de invencibilidade. Nos últimos 3 vitórias da equipe do Al Hilal, vou deixar Al Hilal para vencer o jogo e também vou deixar um jogo para mais de 2.5 gols. Vamos agora para a Copa Argentina, o jogo do Lanús versus Vélez Sarsfield. Esse jogo tem início às 21h10. Bom, a equipe do Lanús, há 3 jogos sem sofrer gol, em 8 saiu menos de 2,5. E é um jogo também para cartões, para quem gosta de apostar em cartões, porque em 4 saiu mais que 4,5 cartões em 8 dos últimos 10 jogos do Vélez. Em 8 jogos saiu mais de 4,5 também para a equipe do Lanús. E a equipe do Vélez, em 5 dos últimos 6 bateu menos que 10.5 escanteio. Em 8 de 10 bateu menos que 10.5 escanteio para Lanús. Então, em confronto de escanteio aqui, é uma boa pegada pegar aqui um jogo para menos de 11.5 escanteio. Pode ser a favor aí o jogo todo. E também duelo de cartões, podemos pegar aí um jogo para mais que 3.5 cartões nesse jogo. A equipe do Vélez não perde a 7 confronto diante dessa equipe do Lanús. Então vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente, porque essas equipes estão fazendo jogo duro quando se enfrenta. É um jogo Copa, meu parceiro. Lanús, atuando em casa, é uma equipe que não perde há 10 jogos, nitidamente. Nos últimos 2 não sofreu gol em casa. E o Vélez vem de 2 derrotas fora de casa. Mesmo o Vélez tendo essa hegemonia, atuando fora de casa, atuando diante dessa equipe do Lanús, vou acreditar nesse Lanús com empate, chance dupla ou menos de 3 gols e meio. Copa da Noruega, o jogo do Molde versus Kristiansund, início às 14 horas. A equipe do Molde, em 7 dos últimos 8 jogos, bateu menos de 4.5 cartões. Em confronto direto, o Molde foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. O mais recente, meu parceiro, quem venceu foi a equipe do Kristiansund. Então, vai ser um jogo aí daquele jeito para a equipe do Molde. Nos últimos 2 confrontos, quem vem levando a melhor essa equipe do Kristiansund. Então a equipe do Molde deve entrar com muito medo nessa partida, não tenho dúvida disso. Vamos buscar um jogo para menos de 3 gols e meio e mais uma vez com uma opção de mínimo possível zebra. Kristiansund com empate, como deixamos lá naquele último jogo entre essas equipes. Vamos agora para o jogo do Paraguai, Libertad
versus Olímpia. Olímpia versus Libertad é o confronto do líder versus quarto colocado. É um clássico. A equipe do Olímpia vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 5, saiu ambos marcam em 4 de 5. E a equipe do Libertad em 6 bateu menos de 2,5 e vem a 8 jogos sem vitória. Nos últimos confrontos entre essas equipes, vamos lá, a equipe do Libertad venceu os últimos 2 confrontos em casa. Então, nos últimos 4 confrontos, 2 vitórias para cada lado. Um jogo de bastante equilíbrio tecnicamente entre essas equipes. Vamos pegar o duelo para over 1,5. Vamos agora para o jogo da Sérvia. Sérvia, jogo da Copa, o jogo do Estrela Vermelha versus Vojvodina. Início às 13 horas. A equipe do Estrela Vermelha, 4 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem derrotas e ao mesmo tempo vem 4 jogos aí sem vitória. 12 jogos sofreu gol e 9 de 10, mais de 2,5, saiu ambos marcas nos últimos 10. E a equipe do Vojvodina é uma equipe que foi a primeira equipe a marcar em 7 de 9, venceu o primeiro tempo em 5 de 7, vem a 20 confrontos Estrela Vermelha sem perder e vai vencer mais uma Estrela Vermelha para vencer esse jogo. Dependendo da ordem, podemos buscar já essa vitória no intervalo de jogo. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal WBBet. Então, essas são as nossas análises, prognósticos e palpite de aposta esportiva de futebol desta quarta-feira. Quarta-feira de Copa do Brasil, quarta-feira de grande final da Liga Europa e quarta-feira de grandes emoções. Vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla com o bilhete pronto para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui para vocês, vamos estar deixando aqui o jogo pela Copa do Brasil, vamos estar deixando Bahia para vencer o jogo, Fortaleza para vencer o jogo e vamos estar deixando Atlético Mineiro para vencer o jogo, uma boa tripla de back ao favorito. Outra boa opção que podemos montar aqui é Corinthians para vencer o jogo, over 1,5, Tottenham versus Manchester United. Então, uma dupla, uma tripla, muito bem analisada. Monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto de qualidade em busca do green, sempre ao mais. Esse é o vídeo de hoje, nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar. E lembre-se que aposta apenas para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade, avante.